receber a palavra com o pastor Mauro, em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja do Senhor. Paz seja com todos, amém, queridos? Você que está nos assistindo pelas redes sociais, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amada igreja, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Filipenses. Abre em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Se possível, marca aí na sua Bíblia. E eu quero conversar com você hoje sobre um princípio importantíssimo para as nossas vidas. Esse princípio muitas pessoas têm deixado de lado e por isso não estão colhendo aquilo que de fato deveriam colher da parte de Deus. Porque esse princípio, ele fala justamente acerca disso. E muitas pessoas têm sido aprisionados nesta área pelo fato de não cumprir essas verdades, esses princípios, esse princípio que nós vamos falar aqui. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Amém? Coloca a mão no teu coração. Você que está em casa, por gentileza, também coloque a mão no seu coração. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela essa noite tão preciosa que o Senhor separou para nós, por nos ter trazido aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado por colocar no nosso coração essa vontade, esse desejo de compartilhar contigo, Senhor, esse desejo de prestar um culto que te agrade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Mas queremos estar aqui, Senhor Deus, também para escutar a tua voz falar ao nosso coração. Escutar a tua voz, Senhor Deus, falar dentro do nosso ser, porque nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos sair daqui restaurados, transformados, Pai, pelas tuas verdades. Nós queremos aplicar as tuas verdades na nossa vida, Pai. Então eu te peço, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, amada igreja? Amada igreja, sobre o princípio que eu estava falando com você no começo, sobre a nossa conversa desta noite, sobre um princípio muito importante. Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem gosta de ganhar coisas aqui? Quem gosta de ganhar? Amém? Nós adoramos ganhar, sim ou não? Adoramos ganhar, ser presenteados, nós adoramos receber coisas, sim ou não, igreja? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um costume de dar para as pessoas? Você tem um costume de agradar as pessoas? Porque assim, para eu poder receber, eu preciso dar. Amém? E esse é o princípio que eu quero te falar hoje à noite. Porque Deus tem uma lei, na verdade, Ele estabeleceu uma lei e que revela, querido, que o princípio para eu receber é dar. Amém? Você tem recebido muito? Pastor, está devagar o negócio. Talvez porque tem dado pouco. Quem me entende? Então nós precisamos aplicar essa verdade, esse princípio nas nossas vidas. Quando Paulo fala nesse texto, ele é muito grato pelas pessoas, pela igreja que abençoou a vida dele. Ele é muito grato. Eu estou muito feliz porque vocês foram a igreja que se levantou para me abençoar, para me ajudar. Mas ele explica, além disso, que através deles, desse movimento de dar, através desse desejo de dar, ele estava explicando para a igreja que quando eles estavam dava a legalidade, a legalidade para Deus, para Deus investir, para Deus derramar, as suas bênçãos sobre aquele povo. E é isso que Deus faz conosco.
né, quando nós damos, né, nós damos a oportunidade, nós abrimos o sinal verde para Deus abençoar a nossa vida. Há uma intervenção divina na nossa vida, para que possamos receber de Deus. Amém? Então, amada igreja, eu quero te dizer que o receber não existe sem dar. Pelo menos no mundo espiritual não acontece justamente assim. Para eu receber, eu preciso que dar. Então não tem como eu receber no mundo espiritual sem que eu possa dar primeiro. E Paulo, nesse texto, ele motiva a igreja para ter esse ato, para participar desse princípio, para investir. Paulo, ele motiva a igreja e ele explica que esse ato de dar, amada igreja, que ser liberal só trazia benefícios para a vida deles. E ele explica que a intenção dele não era de ser beneficiado com esses atos, mas na verdade a intenção dele era que a igreja pudesse viver o princípio de Deus, para que eles pudessem receber cada vez mais. O que o princípio diz? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então no versículo 17 ele diz, olha, não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Amém? Ou seja, o apóstolo Paulo ele tá explicando lá para eles que o que interessa de fato não é aquilo que ele estava recebendo, mas o ensinamento, né? Porque esse ensinamento diz que nós acumulamos crédito com Deus quando aplicamos esses princípios. Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus com tuas palmas. Nós acumulamos créditos com o nosso Senhor através da colaboração, através da doação. Amém, igreja? Então, querido, o interessante é nessa passagem que ele não está focado apenas no ensinamento do dar, não, mas em algo inevitável que era o receber. Ele está dizendo que, rapaz, se você der, o inevitável vai acontecer. É você receber. Se você dá, o inevitável vai acontecer na sua vida. Você vai receber de Deus. Amém? Você vai receber de Deus. E eu te convido a falar para essa pessoa linda que está do seu lado e dizer assim, você vai receber de Deus. À medida que você der, você vai receber de Deus. Amém, querido? Porque esse é o princípio do nosso Senhor Jesus. Dinheiro é importante, sim ou não? Precisamos dele para vivermos diariamente. Precisamos dele para sobrevivermos. Por que eu estou falando nesse assunto hoje? Para os visitantes, as pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais, porque hoje é o culto de primícias. Nós separamos esse dia de cada mês, o primeiro domingo de cada mês, para explicar, para falar para a igreja o quão é importante ser fiel ao nosso Senhor Jesus. O quanto a palavra de Deus nos explica acerca dessa área. Você acha que à toa que na Bíblia tem 2.350 versículos falando sobre esse assunto, quando na verdade fala muito mais sobre fé, fala muito mais sobre batismo, fala muito mais sobre oração. Não é à toa que na palavra de Deus tem essa quantidade de versículos falando dessa área específica, através sobre finanças, através de coisas materiais. Não é à toa. Deus sabia que o inimigo ia investir na vida das pessoas nessa área, pela falta do entendimento. Deus sabia que o inimigo ele ia com vontade na vida das pessoas, porque as pessoas elas se privam de receber o de Deus por causa do seu eu, por causa que não crer nas verdades do Senhor no que diz respeito a essa área que nós estamos falando. Então Deus ele disponibilizou para nós os seus ensinamentos que está na palavra de Deus. E Jesus ele quer nos libertar dessa área. Amém? Ele quer nos libertar nessa área. Ele quer nos curar. Ele quer nos curar do avarento que somos.
E eu creio, em nome de Jesus, na medida que você for buscando, você for crescendo nessa área, na medida que você for avançando, Deus vai te abençoar poderosamente. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor nos garante. Amém? A palavra de Deus me garante. E eu te digo uma coisa, Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Então, quanto mais bom você é, quanto mais você faz, obedece a palavra de Deus, mais Ele te recompensa. Amém? Só o fato, amada igreja, de Deus ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, já era o suficiente. Não precisaríamos de mais nada. Mas Ele faz questão de nos abençoar à medida que damos. E Ele diz, eu não te devo nada. De fato, Ele já não nos deve mais nada mesmo. Mas mesmo assim, a bondade dEle, as promessas dEle, quando Ele se revela para nós, é justamente isso. Se cumpre essas verdades e Ele diz que nós seremos abençoados na medida que nós cumprimos as verdades dEle. E a sua palavra, a Bíblia, fala que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Deus, Ele é o Criador de tudo. Sim ou não? Ele criou tudo. Por quê? Quando você olha lá em Gênesis, você vai lá para Gênesis, você vai se deparar, né, com essa verdade de que Ele é o dono de tudo, porque Ele foi que criou tudo. Ele foi que criou tudo. Ele governa tudo. Ele é maravilhoso, Ele governa o universo e Ele merece esse título muito precioso, o título de ser Senhor, o título de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Ele merece esse título. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida? Sim ou não? Querido, quando nós declaramos Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que Ele é o Senhor de todas as áreas da minha vida. Não é só algumas áreas. Quem me entende? Ele é o Senhor de tudo que é meu. A verdade foi Ele que me deu tudo. Ele é o Senhor, né, dos meus ganhos. Ele é o Senhor dos meus bens, das coisas materiais. Quando eu digo que Ele, Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, eu estou incluindo essa área também. Mas por que, amada igreja, por que nós não deixamos Ele assumir essa área na nossa vida? Por que nós não deixamos Ele ser Senhor, né, da nossa vida nessa área? Você já parou para imaginar, para pensar sobre isso? Isso é algo interessantíssimo, que nós precisamos deixar Deus, Jesus, ser o Senhor das nossas vidas nessa área. Lá em Salmos 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina tudo, domina sobre tudo o que existe. É o que eu estava falando, Ele é dono de tudo, Ele domina tudo. Amém? Então, além do nosso Deus ser esse governador soberano, que nós cremos que Ele é, que nós sabemos que Ele é, além disso, Ele é o nosso provedor fiel. Amém? Ele é o nosso provedor. Ele derrama sobre nós a sua provisão. Pensa num Deus amoroso. Deus, Ele é um Deus amoroso que cuida de sua criação. Ele cuida de você a cada dia. Ele olha para você, Ele escuta, né, as tuas orações, os teus louvores. No momento que nós estávamos louvando, adorando Deus, tenho certeza absoluta que Ele está inclinando, né, estava inclinado os seus ouvidos para nos escutar. Eu creio nisso. Imagina só quando você está no seu tempo a sós com Deus, você está falando com Ele, Ele está lá pronto para te ouvir, Ele está lá naquele local. Amém? Ele está lá, então nós precisamos deixar Ele ser o Senhor das nossas vidas. Precisamos deixar Ele ser o provedor de nossas vidas. Porque Ele é que supre as nossas necessidades. Glória a Deus. Ele é que supre as nossas necessidades. Ele como um governador soberano. Ele como um Deus poderoso, um Deus fiel. Ele como um provedor magnífico. Ele supre as nossas necessidades. Mas eu quero te chamar a atenção para alguma coisa muito importante. Mesmo Ele sendo esse Deus, que nós sabemos quem Ele é, mesmo Ele sabendo, nós sabemos que tudo pertence a Deus, tudo pertence a Ele.
Mas mesmo assim, Ele delegou para você, Ele delegou para mim, querido, a administração, o cuidado, a mordomia das coisas que Ele criou. Amém? Foi para nós que Ele delegou essa responsabilidade, foi para nós que Ele delegou essa administração. E sabendo disso, querido, nós precisamos prestar conta de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós precisamos prestar conta da mordomia que Ele nos fez. Ele nos fez mordomo, nós precisamos prestar conta disso. Glória a Deus. Eu sou o mordomo do nosso Senhor. Você é o mordomo, ou seja, você é o administrador de Deus aqui na terra. Tudo que Ele tem te dado, tudo que Ele tem colocado em tuas mãos é para a administração. Amém? Você é um mordomo disso. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o que ele diz. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Grava essa palavra aí, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é despenseiros, querido? É o administrador da dispensa. Entende? É o administrador dos alimentos. Então, nós somos os despenseiros do Senhor aqui na terra. Tudo que Deus tem dado, colocado em tuas mãos, você é o administrador, o despenseiro, o mordomo. Amém? Você está para administrar. E ele fala que nós precisamos ser fiéis nesse tocante. Nós precisamos ser fiéis nisso. Eu preciso ser fiel nessa administração, nessa mordomia. Eu preciso ser fiel. Nós precisamos ser fiéis a isso. Glória a Deus. Aquilo que Deus colocou em tuas mãos, aquilo que Deus te deu, você precisa ser um dispenseiro fiel. Amém? Glória ao nosso Senhor Jesus. Então aplaude a Ele, amada igreja. Glórias a Ti, Pai. Obrigado por confiar. Obrigado por confiar em nós, Senhor. Então a Bíblia diz que nós somos esse administrador. Mas administrador de quê, pastor? Administrador de quê? Quando você vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele fala que nós somos administradores da terra. Nós devemos governar sobre a terra. Ele diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós precisamos administrar isso. Nós precisamos ser mordomos disso, porque o Senhor nos ensinou, nos mostra que nós precisamos governar sobre isso, governar sobre a terra. Eu preciso ser, não cauda, mas cabeça aqui na terra. Amém? E eu declaro na tua vida hoje que você é cabeça aqui na terra. Você é esse dispenseiro que a palavra fala que é um dispenseiro fiel. Um dispenseiro fiel, que Deus confiou em você e confia em você para isso. Mas não só um governante da terra, ele diz que nós somos administradores dos dons espirituais. Deus te deu o dom espiritual. Deus te deu esse dom maravilhoso. 1 Pedro 4,10 fala que cada um de nós tem um dom espiritual e precisamos utilizá-lo adequadamente, com sabedoria, não com irresponsabilidade. Os dons espirituais são para ser usados de maneira responsável. Precisamos administrar esses dons que Deus nos dá. Amém? Administrar de maneira fiel, como despenseiros, que ele fala aqui de novo. Ele diz, servi uns aos outros. 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros.
da multiforme graça de Deus. Amém, igreja? Mas não só administrador da terra, nem dos dons espirituais, mas do evangelho. Querido, o que você tem feito com a palavra de Deus que você recebe no culto? O que você tem feito com a verdade do Senhor quando você lê na Bíblia? O que você tem feito quando você escuta as verdades do Senhor falar ao teu coração? Como é que você está administrando isso? Nós precisamos administrar isso. Ser também o bom despenseiro. Amém? Precisamos administrar o evangelho ao qual nós aprendemos. O evangelho que tem nos mudado a cada dia. Você tem mudado através do evangelho de Deus? Sim ou não? Pastor, ainda está difícil mudança. Está difícil esse processo. Mas é um processo. Se você permitir assim, se você permitir o evangelho entrar no seu coração, haverá mudança. E aqui eu te digo, é uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade sua. Amém? Diga, é minha responsabilidade o evangelho entrar no meu coração. É minha responsabilidade o evangelho mudar a minha vida. Eu já falei aqui várias vezes, quando nós lemos a Bíblia diariamente, só o fato de ler a Bíblia, só o fato da leitura da Bíblia diária, ela transforma, ela muda a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Só o fato de ler diariamente. Amém, querido? Você tem lido a Bíblia diariamente? Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Mas além de ser bons administradores do evangelho, dos dons espirituais e governantes da terra, nós precisamos também ser bons administradores dos bens materiais. Os bens que Ele tem nos dado, que o Senhor tem nos dado. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 11. Ele está falando, querido, sobre semearmos com os ganhos que Deus nos deu. Precisamos semear com os ganhos que Deus nos deu. Lembra, Deus te deu tudo. Você acredita nisso, que Deus te deu tudo? Você tem essa fé, para dizer que Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus? Você tem essa fé no teu coração? Então diga, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, fala para nossos corações. Versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 9. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Acompanha aí, acompanha. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, Deus deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, amada igreja, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então nós somos administradores aqui na terra. Administradores de Deus aqui na terra. Diga, eu sou o administrador de Deus aqui na terra. Então compreenda uma coisa. Tudo que vem, tudo que temos, vem de Deus para nós. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Tudo que temos, a vida, a saúde, os bens materiais, o carro que você anda, a bicicleta, a oportunidade de você ter o dinheiro para pegar o ônibus, o trabalho, os teus ganhos, tudo foi Deus que te deu. Vem de Deus para as nossas mãos. Ele confiou em você para administrar.
Ele confiou em você para que você possa usar, ser beneficiado com isso. Amém? Tudo que temos foi Ele que nos deu. Mas o grande lance é que nós precisamos administrar isso bem, porque um dia nós iremos prestar conta com Ele. Como bons mordomos, iremos prestar conta com o nosso Senhor Jesus. Lembra da história de Jó? Quem conhece Jó? Jó é um cara riquíssimo, era um cara que a Bíblia fala, um cara cheio do real, né? Muito cara cheio da grana. E um dia Deus tirou tudo dele. Mas sabe o que foi que ele disse? Versículo 21, capítulo 1 de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Olha só. Olha que coração, olha que coração. Precisamos ter esse coração. Amém? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do... Precisamos ter esse coração. Ele entendia, amada igreja, ele entendia que tudo foi Deus que havia dado para ele. Ele entendia isso. Isso estava bem certo no seu coração, bem certo na sua mente. Ele entendia essas verdades. E ele disse, ele compreendeu, cara, se tudo foi Deus que me deu, então, rapaz, ele pode tomar. Se ele quiser tomar, ele tome. Porque eu tenho certeza que se Deus está fazendo isso com a minha vida, é porque eu preciso aprender em alguma coisa. Se Ele está fazendo, Ele está permitindo que isso aconteça, é porque eu preciso aprender algo. Quem me entende? Então não te preocupa se algo acontecer nesse sentido, amada igreja. Porque Deus quer trabalhar na sua vida talvez nessa área. Mas ele entendia que ele era um bom despenseiro. Ele era um cara fiel. Ele era fiel. Talvez na nossa mente, não poderia acontecer nada disso, mas aconteceu. Coisas do nosso Senhor. Amém? Certa vez, um cara chamado, um homem, né, chamado Martinho Lutero. Quem conhece Martinho Lutero? Conhecido, né, como o pai da igreja protestante. Um cara muito católico. Então, um dia ele se levantou contra os ensinamentos religiosos, contra os ensinamentos farisaicos da igreja católica. E ele disse assim para nós, deixou aí, né, para nós podermos aprender acerca disso. Ele chegou e disse, as pessoas passam por 3 conversões. Olha só. A primeira conversão que ele disse, que nós passamos, é a conversão da mente, depois a conversão do coração, e por último ele diz que a pessoa passa pela conversão do bolso. Amém? Então precisamos nos converter, não só na mente e no coração, mas o nosso bolso precisa ser convertido. Eu não sei o que acontece, amada igreja, com as verdades do Senhor, quando entra na nossa mente, é rápido para entrar no nosso coração. Não é verdade? Mas daqui para cá, rapaz, o negócio se perde. Né? O negócio parece que desanda tudo, se perde. Nós precisamos nos converter. O nosso bolso precisa nos converter. A nossa vida precisa ser uma vida convertida em todas as áreas. Infelizmente, querido, quando falamos de conversão, não acontece tudo de uma vez. Quem dera se assim fosse, né? Quem dera. Mas quando uma pessoa, querida, ela está pronta para dar parte dos seus ganhos para Deus, amada igreja, uma grande obra aconteceu nessa vida, uma grande mudança nos valores de fato aconteceu no coração dessa pessoa. Amém? Uma grande transformação aconteceu. E eu procuro falar que isso é viver em liberdade espiritual. Isso é viver uma vida liberta. Isso é ter, ter liberdade espiritual. E eu aprendi, querido, que o verdadeiro milagre, é justamente quando isso acontece. É justamente quando acontece isso, querido. O verdadeiro milagre não é, querido, quando eu ganho. Já falei isso várias vezes aqui. O verdadeiro milagre não é quando eu recebo, é quando eu dou. Aí pensa no coração convertido. Pensa num coração transformado.
é quando nós damos. Aí o milagre de fato acontece na nossa vida. O milagre acontece. Querido, o milagre de Deus, o milagre na nossa vida, para Deus isso aí é fácil demais. Deus, Ele quer aplicar os seus milagres em nossa vida, sim ou não? Quer, todo momento. Mas às vezes nós atrapalhamos o processo. Atrapalhamos. E Ele quer nos abençoar. Milagre para Deus é coisa mole. É fácil. Mas quando o nosso coração ele é transformado, rapaz, pensa em algo poderoso que acontece. Quando o nosso bolso é transformado, de fato é um milagre de Deus nas nossas vidas. Amém? E eu te pergunto, dinheiro é bom ou não? É importante ou não para a nossa vida? É maravilhoso. Ruim é não ter ele, né? Ruim é não ter o dinheiro. E Deus permite nos usar, Deus nos permitiu usar, é bênção demais. Não é à toa que Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de tudo. Não é à toa. E deixa eu te dizer uma coisa, e você é herdeiro de Deus. Amém? Você é esse herdeiro poderoso. Deus te permite usar esse dinheiro. Mas nós precisamos entender uma coisa, que parte da responsabilidade em administrar aquilo que Deus nos dá, parte dessa administração é devolver aquilo que pertence a Ele. Amém? Parte dessa mordomia que Deus nos diz que nós somos, que Deus nos diz que nós, desses penseiros que Ele nos intitula, parte disso é devolver aquilo que pertence a Ele. A Bíblia deixa bem claro que essa devolução, que esse dar, a Bíblia nos fala que é justamente a 10ª parte de tudo que Ele nos dá. A 10ª parte de tudo que Ele nos dá. E que isso nós chamamos de dízimo. Amém? E nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Tudo que nos nossos rendimentos, as coisas que Deus nos deu, parte dela, a 10ª parte daquilo que Ele colocou em tuas mãos é para Deus. Nós somos apenas administradores. E como administradores, nós precisamos aplicar isso. Nós só somos, querido, só nos resta, na verdade, aquilo, quando nós tiramos essa 10ª parte, nós ficamos aquilo que sobra. E qual é a sobra? Querido, é 90%. Então, Ele diz assim para nós, você precisa administrar isso. Você precisa administrar isso. Aquilo que é teu, é quando você tira, separa esses 10 e fica com os 90. Isso é seu. Então, administra, viva com isso. Entende? Viva com isso. E nós precisamos aplicar isso em nossa vida. Amém? Precisamos aplicar essa verdade. Esse princípio que Deus nos mostra, que Deus nos ensina. Porque à medida que nosso coração se converte para isso, quando o nosso bolso se converte para isso, Deus ele vai derramar as bênçãos sem medidas na nossa vida. Amém? Lá no Antigo Testamento, fala lá em Malaquias 3,10, é uma passagem muito conhecida por nós. Fala assim, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir, olha só, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Você recebe essa verdade no teu coração, na tua vida? Receba isso. Mas o que eu quero te dizer em relação ao que está dentro desse versículo, querido, a verdade é que o que está dentro desse versículo, algo muito importante que ele diz aqui, isso é um teste que nós precisamos aplicar. E esse teste está ligado nesse versículo, querido, diz respeito, nós testarmos a Deus acerca da sua fidelidade, acerca, querido, da sua determinação em derramar o seu Espírito sobre nossa vida e nos abençoar em tudo que fizermos. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, aonde mover, onde nossas mãos tocarem, prosperará. É um teste que nós precisamos fazer com Deus. É um teste que nós precisamos fazer com Ele, que Ele vai, de fato, derramar sobre nós bênçãos sem medidas. E parte desse teste, na verdade, esse teste precisa uma aplicação nossa. Não é uma aplicação de Deus, é uma aplicação nossa em primeiro lugar. Nos move primeiramente.
envolve uma entrega. Nós precisamos nos entregar a essa verdade, porque quando assim fazemos, quando nós nos entregamos a essa verdade, nós estamos dando sinal verde para Deus, nós estamos dando permissão para Ele nos abençoar, para Ele nos retribuir. Amém? Para Ele abrir as comportas dos céus para nos abençoar. Glória a Deus. Nós damos esse sinal verde para Ele, quando nós aplicamos isso, quando nós testamos Ele, como está aqui em Malaquias, quando nós testamos a sua fidelidade. Eu estou dando sinal verde para o meu Senhor me abençoar. Eu estou dizendo, Senhor, me abençoa. Entende? Quero ver esse céu se abrindo com as tuas bênçãos. Quero ver essa tua fidelidade ser real mesmo. Entende? É isso que Ele está nos falando. Glória a Deus. No Novo Testamento, lá em Mateus, versículo 23, diz aqui, eu trouxe uma versão bem resumida, mas aí tem o que eu vou falar. Jesus diz aos líderes de Israel, ele fala assim, não negligenciem o dízimo, não negligenciem o dízimo, mas foquem sobretudo na justiça, na misericórdia e na fidelidade. Isso é outra coisa que nós precisamos aprender. Não é porque, pastor, eu sou dizimista, ofertante fiel, top, show de bola, beleza, eu vou negligenciar nas outras áreas. Não faça isso. Quem me entende? Não faça isso, porque assim não adianta. Porque Ele quer a nossa fidelidade por inteiro. Não é uma área ser fiel em uma área e na outra não. A obediência é que faz se cumprir as verdades de Deus na nossa vida. Amém? E eu tenho que ser obediente só em algumas áreas? Não. Eu tenho que ser obediente em tudo ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. E qual é a motivação que nós precisamos ir diante do altar do Senhor para aplicar isso nas nossas vidas? Qual é a motivação, a verdadeira motivação em contribuir? Querido, eu não sei você, mas a motivação que eu tenho entendido, que a palavra de Deus me ensina, diz para mim, é que a motivação é o amor a Deus, é o amor à sua obra, é ser grato por tudo que Ele fez, é ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito, é ser grato a Ele por tudo que Ele vai fazer em minha vida. Pura gratidão, apesar de que Ele nos abençoa, que Ele nos retribui, mas é pura gratidão. Eu sou grato a Ele. E por isso eu aplico, eu vivo isso. E por isso eu aplico esses princípios na minha vida. Amém? Essa é a motivação. O dar, querido. Quando você dá, você receberá muito mais. Eu creio nisso. Eu creio nessa verdade de Deus. Quando eu dou, eu recebo muito mais de Deus. Não devemos dar de forma relutante para o Senhor. Sabe aquele pessoal que fala assim, pega, Senhor, pega, mas tem um negócio que está faltou gás. A conta de luz vai vencer e eu não sei se esse negócio vai dar certo. Se o que ficou vai completar, vai dar para eu pagar as coisas. Não posso ficar puxando para lá e para cá. Entende? Eu não posso ser relutante com o meu Senhor no que diz respeito a isso. Na verdade, no que respeita a área nenhuma da minha vida, eu não posso ser relutante com Deus. Eu não posso ficar barganhando. E, meu Deus, querido, é pura fé. É pura fé. Nós precisamos aplicar a fé que Ele tem nos ensinado. Amém? Vocês conhecem a lei da semeadura? Conhece a lei da semeadura? O que diz a lei da semeadura? Querido, muito simples. Aquilo que você plantar, você vai colher. Amém? Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, a colheita, qual é a colheita que você quer para a tua vida? Qual é a colheita? É de acordo com a tua semente. Quem me entende? A nossa colheita é de acordo com a semente que a qual nós plantamos. E quando nós plantamos, algo maravilhoso de Deus vem sobre a nossa vida. E aí, essa lei da semeadura nos ensina que Deus, aquilo que Deus prometeu, vai se cumprir. Amém?
Querido, pensa numa coisa que não tem jeito. É quando você planta, você vai colher. Sim ou não? Se você plantar qualquer coisa, você vai colher ou não vai? Vai. É a lei da semeadura. A promessa de Deus para nós no que diz respeito a essa área de finanças, a essa área, ele diz a mesma coisa. Se você planta, você vai colher em nome de Jesus. Amém? E eu quero te dizer também uma coisa muito importante. Entenda isso. Que Deus, Ele não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Amém? Lembra que Ele já é dono de tudo. Ele já é dono de tudo. Ele é o criador de tudo. Ele não precisa disso. Ele não precisa. Mas a minha prática, né, de eu dar o dízimo, as ofertas, Ele nos treina, né? Ele nos treina para sermos mais doadores, mais doadores assim como Ele é, como Jesus é. É um treinamento, né? Essa colaboração. Eu estou treinando para ser igual a Jesus, para obedecer às suas verdades. Eu estou obedecendo, e quanto mais eu obedeço a Ele, mais eu me pareço com Cristo. Amém? Quanto mais eu obedeço ao meu Senhor, mais eu me pareço com Cristo. E assim, eu preciso entender 2 pontos muito preciosos. Eu preciso entender essa questão. Eu preciso entender 2 pontos. O primeiro ponto é que dizimar, amada igreja, é prioridade na minha vida. Amém? Você pode repetir isso? Dizimar é prioridade na minha vida. Uma verdade é que sempre achamos que nunca é bastante. Os ganhos que temos nunca é bastante para nós. Sim ou não? Nunca é bastante. Às vezes nós colocamos como desculpa, não tenho bastante para dizimar. Não tenho bastante para ser um colaborador fiel, para ser um ofertante. Não tenho bastante. Mas quem disse que é preciso ter bastante para ser fiel a Deus? Ele diz, seja fiel no pouco e no muito. Mais forte. Seja fiel no pouco. É assim, as coisas de Deus são assim. Eu preciso ser fiel em primeiro lugar. Então, dizimar, amada igreja, vai nos ajudar a amar a Deus, vai nos ajudar a amar a sua obra, vai nos ajudar a olhar para as outras coisas e dar mais valor para a obra de Deus. Dar mais valor para a sua obra, para a obra do nosso Senhor. E outro ponto que nós precisamos entender é nos lembrar lá daquela passagem de Malaquias, né, capítulo 3, versículo 10. Ponham-me à prova, diz o Senhor. Esse é outro ponto que nós precisamos entender. Porque isso significa justamente, queridos, colocar Deus à prova. Deus, Ele deseja ser colocado, ser testado, a fidelidade, a sua fidelidade. Ele deseja ser testado por nós, porque Ele quer promover as nossas necessidades. Ele quer nos abençoar. Ele quer promover, querido, Ele quer abençoar a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos obedecê-lo nessa área. Amém? Nós precisamos obedecê-lo nessa área. Você nunca conseguirá, querido, você nunca verá as bênçãos de Deus se você não obedecer. Se você não decidir fazer aquilo que Ele te ensinou. Você nunca conseguirá, né, ver as bênçãos de Deus, né, você nunca verá as comportas do céu se abrindo na tua vida se você não for obediente nessa área. Entende? Não tem como, porque é uma lei de Deus. É um princípio do Senhor. É necessário, como eu disse, é necessário confiar nele totalmente. É necessário eu depositar a minha fé nele para eu descobrir a sua fidelidade na minha vida. Para eu descobrir como Ele é precioso, como Ele vai cumprir, como Ele vai me abençoar. Amém? E assim, quando eu faço, eu vou de fato ver, né, as maravilhas do meu Deus se cumprindo na minha vida. Amém? E aqui, querido, eu quero dizer para vocês, encerrando, que Deus, Ele proverá na tua vida. Deus proverá na tua vida, na medida que você se posicionar, na medida que você caminhar no caminho que Deus tem te ensinado no tocante ao dar e receber.
Na medida que você der passos em direção ao altar do Senhor, dizendo, Senhor, olha só, isso aqui eu estou te devolvendo e isso aqui é o meu amor pela tua obra. Entende? Deus, Ele vai prover em sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Glórias a Ti, Senhor. E eu tenho certeza, amada igreja, na medida que você for, né, o teu coração for se convertendo nisso, o teu bolso se for convertendo nessa área, Deus vai te abençoar nos caminhos que você jamais pensou que poderia acontecer. Jamais pensou que era por aí que era o negócio. Amém? E aqui eu encerro com uma passagem que eu quero que fique no seu coração e que você possa meditar em casa. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Coloca isso no teu coração. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deus tem uma medida preciosa para a tua vida. Amém? Uma medida extraordinária para a tua vida. Deus tem uma medida que é uma medida que não tem, como ele disse lá anteriormente que a gente leu em sua passagem, ele disse que tem, cara, sabe aquele local que você tem preparado para guardar as bênçãos do Senhor? Não vai suportar de tanta bênção que Ele tem para te dar. Amém? Você recebe? Então aplaude ao Senhor, amada igreja. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você tem falhado com Deus nessa área, então fale com Deus hoje. Fala assim, meu Senhor, eu entendi agora. A tua palavra entrou não só na mente, mas no meu coração. E olha só. E desceu para o meu bolso. Me converteu o meu bolso. Quem me compreende? Estou rindo, mas de fato é uma verdade que nós precisamos aplicar em nossa vida. Porque como eu disse lá no começo, tem muitas pessoas aprisionadas nessa área, que não conseguem romper, dá tudo errado. Os seus negócios vão, quando de repente desaba tudo. A empresa falha, entra em falência. Né? As pessoas não conseguem caminhar muito longe, não conseguem ir muito longe, porque tem falhado nessa área. Então Deus, Ele quer te curar dessa avareza. Deus quer te curar de ti mesmo. Então permita que Deus faça isso. Permita que Deus venha entrar na tua vida e tomar conta de todo o teu ser. Amém? Então fala isso para Deus. Fala isso para Deus. Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda. E se de repente você tem sido fiel, de repente você tem sido essa pessoa que foi convertida nessa área, a única coisa que você tem a fazer nesta noite é agradecer muito a Ele. Amém? É agradecer muito a Ele para você não se desviar desses caminhos. E à medida que nós vamos orar aqui, amada igreja, à medida que nós vamos orando aqui, se de repente você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você entendeu que essa palavra falou ao teu coração, que você é uma dessas pessoas que não tem conseguido romper, não tem conseguido avançar, se de repente é contigo, que se Deus falou foi contigo essa noite, de repente você que está em casa nos assistindo, Deus falou contigo. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Você que está aqui, você que está em casa. Se Deus falou contigo, repita essa oração. Repita. Diga assim, Senhor Jesus, só para aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus em seu coração e deseja receber Jesus hoje, deseja se converter totalmente hoje, nesta noite. Aquelas pessoas que estão em casa também. Só essas pessoas. Repita comigo, Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti totalmente, Senhor Deus, para Ti nessa noite, te pedindo perdão pelos meus pecados, te pedindo perdão, Senhor Deus, Pai,
pela vida que eu tenho vivido até hoje. Eu te peço perdão por isso. Eu peço a tua ajuda para viver uma nova história, para viver algo novo em minha vida. Porque a minha vida está, como o pastor falou, tem sido atrapalhada. Minha vida tem sido uma vida difícil, que eu não tenho conseguido vencer, crescer, romper. Porque eu não tenho conseguido ter o Senhor como o Senhor da minha vida. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, trabalha na minha mente, no meu coração, converte a minha vida, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você que está nos assistindo agora, se você fez essa oração, tem um número aí na sua tela. Entre em contato conosco, que nós vamos entrar em contato com você depois, posteriormente, para conversar com você. Se alguém que está aqui hoje fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Traga aqui essa pessoa, por favor, por gentileza. Traz aqui, meu bem, as pessoas. Pode levantar suas mãos. Se você deseja receber, por favor. Você também? Glória a Deus. Vocês que fizeram essa oração pela primeira vez na vida de vocês, vocês entenderam? Essa oração nos diz que eu recebo Jesus como autor da minha vida, recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Olha aqui para mim vocês. Essa oração que vocês acabaram de fazer, declarar, essa oração diz que vocês não aguentam mais viver sem Jesus. Amém? Que vocês querem mudar a vida de vocês, querem mudar a história de vocês. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pastor, um dia eu fiz essa oração, mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu quero me reconciliar com Ele. Tem alguém aqui também? Alguém nas redes sociais nos acompanhando? Se tiver também, entra em contato aí conosco que nós vamos orar por você. Estenda sua mão em direção aqui a essas pessoas. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas 3 vidas aqui, Pai. De repente alguém que está online nos assistindo, nós colocamos essas vidas em Tuas mãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, te entregamos, Senhor Deus, essas vidas. E eu te peço, trabalha na mente, trabalha no coração dessas pessoas, que elas possam viver conforme a Tua vontade, o Teu querer aqui na terra, que elas possam viver, Senhor Deus, provar, na verdade, viver as Tuas maravilhas, no tocante ao dar e ao receber, no tocante às a mudança de vida, a mudança na mente, no coração, a mudança total de vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, transforma essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, que elas possam dar frutos preciosos neste lugar, que elas possam, Senhor Deus, aonde a planta dos seus pés forem, aonde as suas mãos tocarem, Pai, eu declaro, vai prosperar em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, os seus membros, como membros de justiça aqui na terra, Pai, membros poderosos, membros, Senhor Deus Pai, que vão edificar outras vidas, que vão trazer muitas vidas para a Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço, Pai. Amém? Glória a Deus. Amados, pode aplaudir ao Senhor. Essa igreja aqui, esse pessoal, agora é a nova família de vocês. Amém? É um prazer muito grande, né? É um prazer muito grande, né? Ouvir, ver uma pessoa, né, sendo transformada, na verdade aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Pensa num negócio extraordinário, né? Essa é a melhor decisão, a decisão mais importante da nossa vida. É quando nós decidimos em aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, podeis assentar em nome de Jesus. Eu até esqueci de orar, né, gente? Misericórdia. Tem que vigiar, não tem? Levanta, irmão. Bora orar. Eita, Senhor, Tu és bom. Tu és maravilhoso. Glórias a Ti, Senhor.
Aproveita agora. Se você tem falhado nessa área, ora ao Senhor, fala com Deus, para Ele trazer a motivação verdadeira para o teu coração, para você aprender a ser liberal, a ser um contribuinte fiel na tua casa, na casa do Senhor. E se porventura você já é esse bom dispenseiro, fiel, você agradeça a Ele por Ele ter transformado você, agradeça a Ele para você nunca, jamais se desviar dos caminhos dEle no que diz respeito a isso. Eu convido a pastora, por favor, venha, vamos orar aqui. Abrir os olhos do... Tem que reconhecer que há uma necessidade. Então nós temos necessidade. Dos critérios para que Deus manifeste o milagre é haver necessidade. Então a multidão, as pessoas precisam. Segundo ponto, quem vai facilitar o milagre é quem tem inteligência espiritual. Sou eu e você que acredita na promessa de Deus e obedece. Então, para ocorrer o milagre, tem que ter um facilitador. São aqueles que ousam dar. Quando a gente olha na multiplicação de pães, o Senhor disse assim, experimentando o discípulo, como a gente vai aí alimentar esses mais de 3.000 pessoas, só para testar. E eles disseram, como Deus, realmente é muita gente, é melhor despachar esse povo todo. A inteligência deles era terrena, era limitada. Ele não estava com inteligência espiritual. Mas a Bíblia diz que tinha uma criança lá, um homem, um rapazinho, com 5 pães e 2 peixinhos, que acreditou que era capaz de alimentar uma multidão. E ele deu. E na hora que ele deu, algo espiritual aconteceu. Deus mudou a mente dos seus discípulos. Porque como é que pode alguém que não acreditava, de repente pega o cesto, Deus diz assim, Jesus, agora vai lá e dá. E ele sai no meio de 5.000 pessoas, toma, tira. Não tinha como, algo aconteceu naquele momento com Jesus. Então, para eu viver na dimensão sobrenatural, eu tenho que ter inteligência espiritual. Faça! Porque quem vai operar, quem vai fazer acontecer, é aquele que tem autoridade. Não sou eu, porque eu sou fiel, porque eu sou fiel, eu vou ter de volta, não. Porque eu acredito na promessa dele, que ele me honra com 100, estou falando do dízimo, e eu dou os 10% que ele faz. Eu estou devolvendo para ele, eu acredito que ele nunca vai me desamparar, eu sou grato ao meu Senhor. Seja na minha oferta também, seja no meu dízimo do meu tempo. Tiro o meu tempo para Deus, você está aqui tirando tempo com Deus. Você não está aqui brincando, não. Você está aqui tirando tempo. Tem gente aqui que entrou e não sabe nem por que entrou. Mas uma semente foi liberada no seu espírito hoje. E ela vai germinar na medida que você se permite ouvir mais de Deus. Então, nós temos que acreditar naquele que tem autoridade. Só faz milagre quem tem autoridade, gente. E a autoridade está sobre Jesus. A autoridade nos céus e na terra. Então, o milagre tem 3 requisitos, pelo menos. Necessidade, o facilitador e quem tem autoridade para fazer. Então, levante as tuas mãos aí, vamos apresentar as nossas necessidades, nós vamos dizer, Deus, eis-me aqui para ser, Senhor, abençoador, para aprender a dar, para aprender a confiar em Ti, em nome de Jesus. Deus querido e amado, nesta noite, Senhor, nós acreditamos, Pai amado, no sobrenatural, naquilo que vem somente do alto, que na Tua palavra, é a Tua palavra quem diz, Pai amado, que nós devemos ser fiéis no muito e no pouco. A Tua palavra diz, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, Deus, em nome de Jesus, nesta noite remove, Pai, todo impedimento, todas as cadeias que têm nos aprisionado, Pai amado, numa mentalidade terrena, que nos impede de andar no sobrenatural, que nos impede de andar com a inteligência sobrenatural. Nós queremos sair do natural para andar no sobrenatural. Então, toma a nossa vida no Teu altar. Toma, Senhor, tudo que o Senhor nos confiou para sermos os bons despenseiros desta terra. Senhor, nós queremos ser os semeadores no muito e no pouco. Senhor, nos concede a sabedoria para administrar tudo que o Senhor nos concedeu, tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Seja a nossa casa, a nossa família, nos ajuda a cuidar dela. Senhor, nós consagramos, Senhor, a nossa vida dizendo, Deus, obrigada por tudo que o Senhor nos deu. E nós declaramos que
somos os teus filhos e seremos fiéis a ti, Senhor. Limpa as nossas mãos, Pai amado, de tudo aquilo que nos contaminou. Se, meu Pai, fizemos o que não devia, se não, meu Pai, nós consentimos com o que não devia, se nós patrocinamos coisas que não devia, Senhor, limpa as nossas mãos em nome de Jesus. E nesta noite que as nossas mãos, Pai amado, sejam ungidas por ti, Senhor, para abençoar vidas, para abençoar o teu reino, para ser fiel em todas as coisas, Senhor. Que a nossa vida, Pai amado, seja um testemunho vivo da tua presença. Em nome de Jesus, libera sobre a tua igreja, Deus, a multiplicação, Senhor. Libera sobre a tua igreja a tua provisão, a tua prosperidade. Deus, que os tesouros dos céus sejam liberados sobre a tua igreja. Aqueles, Pai amados, que se rendem, que acreditam, meu Pai, que descansam em ti, porque o Senhor não fica em débito com ninguém. Então, em nome de Jesus, nós recebemos toda a provisão do alto, recebemos toda a prosperidade, recebemos, Senhor, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Exalte ao Senhor. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Podeis assentar, amada igreja. E ainda em oração nós vamos consagrar nossos dízimos e nossas ofertas. Em nome de Jesus. Aí os irmãos que fazem o curso de membresia, a escola de discípulos, a gente trata um pouco sobre dízimo e oferta, que é um grande dilema, como um pastor falou. Porque aqui não vai ser, nessa igreja aqui não vai ser, em nome de Jesus. Nós vamos ser fiel. Falei para uma irmã esses dias, quando eu estava desempregada, uma das coisas que clamava no meu coração: Senhor, eu quero voltar a ser dizimista da tua casa, porque é um privilégio eu poder contribuir com o reino. Gente, Deus pode levantar quem Ele quiser. Contei esses dias com uma irmã que nós recebemos a doação desse teto aqui, quando nós mudamos para cá. Esse teto aí foi quanto, pastor? Uma faixa de 16 mil reais. A gente não tinha no caixa 16 mil reais. Mas Deus sabe do nosso coração. Deus levanta um ímpio e abençoa. Nós não pagamos nada, nós recebemos o teto. Foi isso que aconteceu. Nossa, isso foi muito forte para as nossas vidas. Então, gente, não tem aquele, Deus não fica em débito. Então, não se preocupe, não vai faltar na tua mesa. Não vai, ande com a mente. Em relação a isso, foi uma bênção nós termos recebido. Uma bênção mesmo. Sim ou não? Foi. Mas nós perdemos a bênção. Entende? Você perdeu de ser abençoado. Tá entendendo? Quando você não patrocinou a aquisição. Quando você não patrocinou, quando você... Deus se levanta, Deus nos ensina através dessas mensagens que a gente fala, né, todo primeiro domingo de cada mês, acerca de ser liberal. Deus nos ensina isso, para a igreja se posicionar no tocante. A igreja não se posiciona, ele levanta o ímpio. Quem recebe a bênção? Entende? E a gente vê que foi assim... É maravilhoso. Poxa, foi muito legal. Recebemos tudo. Poxa, mas a igreja perdeu de ser abençoada. Porque nós conseguimos, nas cadeiras que vocês estão sentados, nas coisas que tem, nós sempre fizemos os projetos das ofertas, né, voluntários, que a Bíblia fala. A nossa igreja, ela é toda equipada com câmeras de vigilância. Doação, né, de uma pessoa que também não é da igreja. Olha só, Deus ele tem levantado coisas assim extraordinárias para, né, a gente fica de boca aberta. Para onde você anda por aqui, você está sendo filmado. E pastor, eu lembrei ontem... Do lado de fora, teu carro está sendo guardado. Entende? Segurança para a igreja. Então, quando que nós poderíamos fazer isso? Entende? Então, Deus tem feito essas maravilhas aí no nosso meio, tá bom? Então, mas Ele quer usar você para isso. É você que é esse instrumento poderoso de Deus, tá? E lembrei ontem que eu falava com uma irmã, eu disse, meu Deus, Deus abençoa tanto o ministério, que a gente é desde o começo do ministério. Mas como ele começou, fez muita diferença, porque quando começou, a gente disse assim, não, deixa que a gente compra tudo para a igreja. Vários irmãos, entendeu? Então, cada um comprou uma cadeira, cada um comprou um microfone, cada um, a gente queria abençoar a obra. E a colheita tem sido até hoje, e eu creio que lá no começo os irmãos se posicionaram, isso fez muita diferença. Deus não tem deixado faltar.
Deus levanta pessoas para dar, mas como o pastor disse, a bênção é reservada para a igreja. O que ele tem para fazer aqui, ele quer abençoar quem está aqui. Mas se não faz os propósitos dele, nunca vai ser frustrado. O que ele quer para a obra dele, ele vai fazer, ele vai liberar. Então não dê sua bênção para ninguém. Tá? Amém. Se posicione. Se você deseja participar desse momento através de transferência bancária, está aí na tela. Se você deseja passar cartão, tá também, né? A máquina de cartão lá. Então, vários mecanismos aí para você poder ser um contribuinte no reino do Senhor Jesus. Tá bom? Fica à vontade. Amém. E eu disse que quando eu estava desempregado, eu queria ser dizimista novamente. E aí, pastor, tem que chamar, tem uns irmãos aqui que tem um monte de bênção, depois fala pra gente, tem que ser nesse dia de primícia, gente, para dar os testemunhos, são muitos. E aí eu orei ao Senhor para abrir a porta, e eu tinha um padrão de vida, na época, também muito satisfatório, profissionalmente, quando eu saí, pedi exoneração do cargo, e para servir a obra. E nós ficamos um período de dificuldade, mas servindo a obra com muita alegria. Então Deus abriu 2 portas. Quando foi a primeira, era menos do que eu já tinha como padrão. Aí Deus diz, não é esse. Eu disse, nossa, como não é? Estou desempregada. Aí eu disse, Senhor, mas eu vou descansar em Ti. Fiquei enrolando o juiz que me chamou na época, né? Eu fiquei enrolando. Doutor, vai tal dia. Espera aí. E eu era aluna dele na época. E quando foi na semana seguinte, eu disse, Deus, eu vou abrir mão e vou te entregar. Então eu fui lá e disse para ele, olha, eu estou com uma filha recém-nascida, não posso estar todo dia. Nossa, meu coração estava... Eu disse, mas eu vou confiar em Ti. Gente, na outra semana eu fui chamada para o cargo que eu estou até hoje. Glória a Deus. Eu disse, Senhor, maior gratidão de eu poder devolver a Ti o dízimo. É ser fiel ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Isso tem inúmeras coisas, mas isso aqui é só para edificar um pouco a igreja. Então vamos consagrar ao Senhor aos nossos dízimos e ofertas. Não é a questão do valor, mas é a sua fidelidade, tá bom? Aquilo que você tem é o que Deus realmente sabe, recebe com a alegria que vem do seu coração. E você que não tem, deseja realmente, faça propósitos com Deus. Eu quero ser semeador do teu reino sempre. Nunca deixe de abençoar não só a igreja, como os irmãos, aquelas pessoas que te procuram. Abençoa, gente. Não tenha medo. Deus não vai deixar faltar. Amém? Vamos consagrar. Levante só sua mão aí como representação aí da sua força de trabalho. Deus querido e amado, nós consagramos os dízimos, as ofertas na Tua presença. Meu Deus, nós Te agradecemos pela Tua fidelidade na nossa vida, Pai querido. Obrigada, Deus, pelo privilégio de nós sermos semeadores do reino. Senhor, abençoa cada oferta, cada dízimo. Aqueles que não têm condições ainda, Deus. Pai amado, nós oramos para que o Senhor libere sobre ele todo entendimento e toda a revelação para mover no espiritual a sua semente, meu Senhor. Pai querido, seja o provedor das nossas vidas. Pai querido, não deixa faltar em nossas mesas. Repreenda o devorador, repreenda o destruidor, repreenda toda a esterilidade, toda a escassez da nossa vida. Uma mentalidade, Pai amado, de esterilidade remova, em nome de Jesus. E nos ensina a andar no Teu sobrenatural, descansando na Tua providência. Libera sobre a igreja, Senhor, a Tua prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Traga o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, pois sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus
pastor, lembrei de um testemunho, não é nem um testemunho, um testemunho. De uma pessoa que foi lá em casa, de outro ministério. Pedi para orar que a vida estava amarrada, a vida financeira, a vida não sei o quê. Aí eu disse, quando vem assim, gente, servo de Deus que está todo engatado, tem quebra de princípios, não tem outra. Tem outra. E aí a gente sentou, conversou, eu disse, minha irmã, mas aconteceu isso, fiz mapeamento lá, né, espiritual. E ela diz assim, mas eu quero lhe contar uma coisa. Eu fui lá no terreiro, não tá a linguagem. Eu disse, mas a senhora foi há muitos anos atrás. Ela, não, faz pouco tempo. Eu disse, mas tu já estava na igreja, mano? Já. Eu disse, tu tem certeza? Ele disse, pastor. Eu disse, sim, só me diz, tu entregou alguma coisa, né? Entregou lá objeto, ela deu só R$1.000. Eu disse, o quê, irmã? Eu disse, cara, tu ajuda na tua igreja? Tu fala, pastora, não é. Eu digo, minha irmã está explicado, sem luz, a semana na porta, num condomínio de luxo, passando maior vergonha e humilhação, as portas se fecharam. E eu disse pela minha amiga, tu tem que fazer um conserto geral na tua vida, ou tu te converte realmente ou não. Se você só quer as bênçãos de Deus, não funciona assim não. Você pode escolher estar com Deus ou não estar. Deus não obriga ninguém. Deus não é o diabo. O diabo, ele invade, faz o que ele quer, mas Deus não. Ele bate a porta do seu coração para entrar. Mas quando entra, ele quer abençoar. Então, nada do que ele queira mudar está destruindo tua vida. Pelo contrário, ele está restaurando. Para restituir o que te foi roubado ao longo dos anos. E eu lembrei aqui exatamente por isso. Porque na hora ele diz assim, as pessoas têm um coração preso para dar no reino, né? Aleluia. Mas quando está no desespero no mundo, dá até a alma para o diabo. Dá, irmão, dá. Dá, não está convertido, ele dá. Amém. Mas não vai dar, que ninguém vai dar para o diabo, em nome de Jesus. Todo mundo liberto em nome de Jesus, que aqui é prosperidade. Eu quero ver vocês prósperos, sendo abençoados e abençoadores. Corta esse microfone aqui, meu irmão. Falar das bênçãos de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só, aos nossos visitantes desta noite, foi um prazer muito grande servi-los, tá bom? Com a palavra do Senhor. Foi um prazer enorme. E você está convidado a participar do nosso culto de quarta-feira. É o culto da vitória, quarta-feira da vitória. Então, se você deseja estar conosco, venha na quarta-feira também. E nós vamos ter um momento aqui também muito especial na quarta. Amém? E só lembrando a igreja que domingo que vem é o nosso culto de quê? Santa Ceia. É muito, muito especial. Pensa no culto especial, um culto que nós não podemos faltar. Não podemos faltar nenhum. Imagina, né, a Santa Ceia. E eu te convido, amada igreja, a participar do culto pela manhã, tá bom? Eu te convido a ter esse momento pela manhã. É também muito bom ter esse momento de manhã, acordar cedo e estar aqui, né? Amém? Glória a Deus. De manhã tem muito espaço, tá? Amém. Queridos, vamos ficar de pé, vamos nos despedir da casa do Pai, mas não da presença dele. Lembrando aí, terça-feira, continua o curso de intimidade conjugal. Pastor, eu não fiz uma inscrição, ainda dá tempo? Dá sim, querido, dá tempo. Eu falei com o preletor, ele disse que ainda pode, tá? Mas só não tem como fazer pelo canal que eu disponibilizei lá no nosso WhatsApp. Misericórdia. Tá bom? Para fazer agora, você precisa falar comigo, pagar para mim, para eu entregar para ele. Ou fazer transferência diretamente para ele. Aí funciona tudo certinho. Caso você deseja, fala aqui comigo para a gente poder acertar direitinho. Ok? Aconteceu só uma aula até agora, tá? Então, para quem está participando, as pessoas que têm participado têm amado, está sendo um divisor de águas no que diz respeito à vida conjugal, tá? Aprendemos muito. Estenda as tuas mãos em direção à tua casa. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor
com certeza falou aos nossos corações, onde recebemos, Senhor Deus, do alto as tuas verdades, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. E te pedimos, nos leve em paz, debaixo de tua proteção, nos dando, Senhor Deus, toda total cobertura espiritual, proteção, Pai, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor Deus, do vírus da Covid, Senhor. Nos livra de assalto, nos livra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Assim oramos e com fé te agradecemos. Amém? Que o amor de Deus, a paz do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A igreja diz: glórias a Deus, boa semana, uma semana maravilhosa para todos. Amém. E para vocês que estavam nos assistindo nas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, em nome de Jesus.